Bom dia, queridos, graça e paz. Privilégio temos de mais um domingo reunidos na presença de Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Aqueles que são da minha idade ou um pouco mais, lembram bem que uma maneira através da qual, ou a melhor maneira que nós tínhamos acesso à notícia era o jornal impresso. Lá em casa nós tínhamos uma assinatura do Diário do Rio Doce, de Governador Valadares, e quando chegava então o jornal, nós dividíamos nas páginas que eram do interesse de cada um. Eu sempre ficava com um caderninho de esportes e nós íamos acessar as informações. Quantos aqui chegaram a assinar algum jornal em sua casa? Já revelaram a idade, de 40 para cima. Então, quando nós pegávamos alguns cadernos de interesse, sempre tinha os anúncios. Os anúncios estavam ali para que as pessoas soubessem o que poderiam comprar por um bom preço. Fato é que alguns anúncios anunciavam muito mais do que o produto que eles pretendiam vender, como um anúncio de alguns anos atrás no San Diego Post. Uma mulher então coloca: vestido de noiva nunca usado, vendo ou troco por um revólver 38. O que esse anúncio revelava além de um vestido, ou anunciava? Ira, indignação, certamente de uma noiva iludida e abandonada. Talvez algumas mulheres aqui menearam a cabeça e disseram: ela está certa, ela tem razão de ter essa ira em seu coração. Quantos de nós, em algum momento do nosso dia a dia e do nosso cotidiano, não justificamos algum acesso de ira? Eu não vou mencionar o trânsito, porque essa é uma área onde ninguém é tentado a se irar. Mas às vezes, quantos de nós não fomos vítimas de um motorista ao nosso lado, irado, colando a mão na buzina e dirigindo a toda velocidade para nos cortar? Às vezes isso toma uma seriedade tamanha a ponto de pessoas descerem do carro, se agredirem e tirarem a vida um do outro. Alguns acessos de ira, eles são engraçados e cômicos, outros nos revelam circunstâncias extremas. Como na década de 50, um filme retrata em Canton, Mississippi, no auge da segregação racial, uma menina negra de 10 anos brincava perto do milharal em sua casa e 2 homens brancos passam e a veem sozinha. Eles resolvem pegar aquela menina, levar para dentro do milharal, arrancar a sua roupa e abusar sexualmente daquela menina. Por horas. E deixá-la ali sangrando. Quando é descoberto, então, aqueles homens vão a julgamento, num tribunal parcial e injusto, decide não condená-los por estupro e apenas pagar uma fiança para que sejam soltos. Aquela menina ferida diz para o seu pai: papai, eu chamei o Senhor durante todo aquele tempo e o Senhor não veio me socorrer. Aquele pai, diante da dor do abuso da filha e da injustiça, no dia em que aqueles 2 homens brancos vão receber a sentença de soltura e a sentença da fiança, ele se esconde dentro do tribunal com um fuzil. E quando aqueles homens estão saindo, ele mata aqueles 2 estupradores com um fuzil e ainda, por acidente, arranca a perna de um dos policiais. Essa é uma história retratada no filme Tempo de Matar, protagonizado por Samuel L. Jackson. E há muitos anos atrás, quando eu assisti esse filme, eu confesso para vocês que enquanto eu via aquele pai matar aqueles homens, o meu coração sentia prazer. Eu já era pastor e por um instante eu parei e me perguntei: por que nós? E por que eu estou sentindo prazer nessa justiça manifesta com as suas próprias mãos? É porque existem alguns acontecimentos na vida que trazem à tona a ira,
eles não geram ira, como disse um psicólogo americano chamado Henry Brandt. O que as pessoas nos fazem não geram ira em nós, elas simplesmente desnudam a ira já presente em nossos corações. O que traz à tona isso? O que a palavra de Deus nos diz acerca desta manifestação na vida de todas as pessoas aqui, em maior ou menor medida? E, acima de tudo, qual é a solução que Deus nos traz para que nós possamos arrancar a ira pela raiz? Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, capítulo de número 4, e nós ouviremos a resposta de Deus através da sua palavra. Gênesis, capítulo de número 4, diz a palavra de Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou-se. Vamos ler juntos? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra contra mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença eis de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Peça para Deus falar ao seu coração. Ó Pai, nós te bendizemos por este dia que o Senhor nos dá e por tudo aquilo que foi oferecido ao Senhor como expressão de adoração neste culto. E neste momento em que nos debruçamos na Tua palavra, sobre este tema tão sério, Senhor, ajuda-nos a compreender as razões da ira, ajuda-nos, Senhor, a identificá-la devidamente e ajuda-nos, Senhor, a vencê-la pela força do Teu poder. Fala-nos através do texto sagrado. É o que te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Voltamos ao início da civilização. Todos aqui se lembram muito bem o que aconteceu com os pais, os progenitores destes 2 rapazes. E é descrito no capítulo 3, o que nós chamamos na teologia de queda da humanidade. Ali no capítulo 3, quando
Adão e Eva são enganados pela serpente e são tomados pelo orgulho do seu próprio coração, decidindo fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, o Senhor então traz consequências sobre o seu pecado. Mas ao mesmo tempo ele faz uma promessa no versículo 15 do capítulo de número 3, chamado proto-evangelho. É a primeira promessa acerca de uma redenção, de uma salvação, quando o Senhor diz que da semente dela, da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O capítulo 4, então, que lemos, traz a continuidade da descrição deste evento, quando o texto nos diz que Adão coabita com Eva e esta concebe a um filho e dá o nome do filho Caim, que significa adquirido, possessão do Senhor. Eva por um instante pensou que este era o prometido por Deus, a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Mas os desdobramentos do texto, irmão, nos mostram que eles haveriam ainda de sofrer muito, a humanidade haveria de sofrer muito em consequência da sua desobediência. Deus, não abandonando a sua criação, ele os instrui acerca do culto e da adoração. E toda essa história, todo este caos, e essa história onde a ira é a protagonista, começa através de um culto. Quando o texto nos diz que depois de um tempo, e não sabemos quanto tempo é, ambos os filhos, Caim e Abel, decidem adorar ao Senhor. E o texto nos fala, no versículo de número 3, aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não agradou-se ao Senhor. Ambos vão cultuar a Deus, reconhecendo que ele era o detentor, era aquele que os abençoara no trabalho de suas mãos, decidem ofertar. Caim leva dos frutos da terra uma oferta que no original é chamada de minhã. Então muitos estudiosos discutem qual foi a razão de fato pela qual Deus não recebe, não se agrada da oferta de Caim, não apenas da sua oferta, mas dele mesmo. Ao passo que de Abel e da sua oferta Deus se agrada e recebe. Calvino diz que Deus não recebe a oferta de Caim porque ela não foi oferecida pela fé. Então somente aquilo que é ofertado pela fé a Deus, Deus então receberia. Já um outro estudioso chamado Gerard von Rad diz que não, é porque a oferta de Caim era cruenta, não tinha derramamento de sangue. E pelo fato de não ter derramamento de sangue, não fora uma oferta agradável ao Senhor. Contudo, irmãos, quando nós vamos lá para o livro de Levítico, nós encontramos uma oferta cruenta, que era a oferta de cereais. Era a mesma oferta minhã. Por isso, nós acreditamos que o fato de Deus não ter se agradado da oferta de Caim, é porque quando nós olhamos com detalhes para o versículo de número 3, é que ele diz que ele trouxe do fruto da terra. Observem que o texto não diz que ele trouxe os primeiros frutos da terra, mas ele trouxe do fruto da terra. Deus a havia estabelecido, mesmo em uma oferta cruenta, ou uma oferta que tinha derramamento de sangue, que aqueles que o adorassem, por gratidão, levassem dos primeiros frutos, que eram os frutos mais robustos. Era um reconhecimento de que o Senhor, como doador da vida, merecia as primícias, os primeiros frutos da terra e as primeiras crias do rebanho. O fato de Deus não ter se agradado então de Caim é porque, além da sua atitude ser errada, essa atitude errada revelava o que estava no seu coração. Lhe faltava fé, lhe faltava gratidão, lhe faltava obediência a um princípio que Deus estabeleceu de entregar as primícias. Não foi uma escolha arbitrária, como alguns pensam, poxa, mas
Ambos tinham boa vontade. Será que a boa vontade de Caim não era suficiente? Não, porque a adoração ela deve ser seguida ou deve ser praticada através daquilo que o Senhor estabeleceu como princípio de adoração, como um princípio de culto. E Deus já havia dado a esses homens instruções de como eles deveriam adorar. E Caim decide adorar de modo errado, movido por avareza, egoísmo e incredulidade. E aí o que acontece? Quando Deus se agrada da adoração do seu irmão através de uma oferta e rejeita a oferta de Caim e a sua adoração, consequentemente, o versículo de número 4 nos revela, na parte final, quando o texto diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e o quê? Descaiu-lhe o semblante. E daqui, irmãos, através desta narrativa, deste acontecimento, nós encontramos verdades preciosas acerca de como lidar biblicamente com a ira, ou como arrancarmos este mal que nos tenta pela raiz. Através da experiência de Caim, nós percebemos que para lidarmos biblicamente com a ira, nós precisamos saber que ela tem o seu nascedouro no coração. Ela começa a manifestar-se em nossos corações. Depois de tudo o que acontece, a ira então brota no coração daquele homem. Mas afinal de contas, o que é a ira? Me permitam então uma pausa na descrição do texto para trazer algumas definições. Robert Jones, ele diz que a ira, ele traz a seguinte definição: nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Vou repetir: nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós recebido. Um outro grande pastor reformado chamado Richard Baxter, ele diz o seguinte, ele descreve a ira como o crescimento no coração de um desprezar passional contra o mal percebido que nos contraria ou que nos priva de algum bem desejado. Então observem que ambos os autores, de uma maneira contrária ao que a maioria das pessoas aí fora dizem, ao afirmar que a ira é um sentimento, e é um sentimento que deve ser controlado, é uma emoção que deve ser controlada. A ira, ela não se restringe a uma emoção, a ira é antes disso uma atitude. A ira é uma atitude que nos atinge integralmente nas nossas emoções, na nossa cognição e nas nossas volições, nas nossas atitudes. Restringir ou diminuir a ira a uma mera emoção não nos habilita a tratar dela devidamente. Como falamos, ela tem de fato seu nascedouro no coração do homem. É quando Caim olha e percebe que Deus se agrada da oferta do seu irmão Abel, recebe e ele se sente rejeitado, que ele faz um juízo de valor da atitude de Deus e a ira então brota. Mas será que é apenas o pecado da ira que nasce no coração? Não, irmãos. A Bíblia diz que todos os nossos pecados têm o seu nascedouro no nosso interior. E quando falamos coração, nós estamos falando das nossas afeições e da nossa cognição. Lembram do que Tiago disse? Lá no capítulo 1, nos versos 14 e 15, quando ele declara: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando este pecado então brota no coração de Caim, se manifesta no coração daquele homem, ele então tem a sua primeira manifestação externa.
Observem que o pecado começa aqui e depois ele começa a se manifestar externamente. Qual foi a primeira manifestação externa do pecado de Caim? De ira. O semblante descai. Ele fica com o rosto transtornado, tamanha era a ira já presente no seu coração. Assim como nós também, quando nos iramos tantas vezes, a primeira manifestação dela é na nossa expressão facial, e às vezes ainda tentamos dissimular quando alguém pergunta: por que você está com raiva, André? Talvez a sua esposa, e você diz: eu não estou com raiva, mas a sua face estremece de raiva. Sei que isso nunca aconteceu, meu irmão, é só uma hipótese. Isso acontece então com Caim, e este sentimento este pecado que começa a atingir as suas emoções, vai ganhando força e vai se manifestando em outras áreas da sua vida. Até que Deus então se dirige a este homem, no versículo de número 6, então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Será que a pergunta de Deus, de alguma maneira, autoriza algum tipo de ira? Será que a indagação do Senhor a Caim nos dá o direito de ter alguma manifestação de ira no coração? Ainda que o texto não nos revele isso, nós encontramos na Escritura que existe sim um tipo de ira justificável. Na verdade, nós encontramos na Escritura 3 tipos distintos de ira. A primeira é a ira divina. O próprio Deus tem em seus atributos comunicáveis o atributo de ira. Nós podemos dizer que a resposta integral de Deus, envolvendo sua mente, emoções e volições, a todo o mal praticado contra Ele, contra sua santidade. Todo pecado que os homens cometem podem gerar e geram ira e indignação do Senhor. Leon Morris afirma que existem 20 palavras no hebraico que se referem à indignação de Deus, à ira de Deus contra os homens. Todas as 14 ocorrências do principal verbo, que é o verbo anap, que se relaciona à ira, são mencionadas em relação à ira de Deus sobre os homens. 181 das 2.229 ocorrências do substantivo ap em relação à ira estão relacionados à ira de Deus contra os homens. É por isso que eu concordo com John Morris, quando ele diz que, num certo sentido, Deus é ao mesmo tempo o ser mais amoroso e mais irado de toda a terra. E o que muitos aí fora tentam é jogar na lata do lixo este atributo de Deus de ira e dizem que Deus é só amor. Não! O Deus das Escrituras é um Deus que se ira, se indigna contra os pecados dos homens que vão de encontro à sua natureza santa. Por que a ira de Deus, então, é justificável? Porque a ira de Deus é justa. E quando Ele se indigna contra o mal, Ele pune os homens de maneira correta, imparcial e perfeita, como o salmista declarou no Salmo 7:11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Outra tradução diz, o Deus que se ira todos os dias. É nesse sentido que também existe o segundo tipo, ou a segunda manifestação de ira, que é a ira humana justa, que é quando homens percebem a santidade de Deus sendo atacada, os princípios de Deus sendo desprezados, e estes homens então se indignam pelo pecado dos outros, manifesto contra Deus e não contra eles próprios. Não o mal que eles sofrem pessoalmente, mas uma atitude que fere a santidade de Deus. Nós encontramos Moisés se irando com ira santa, quando ele está lá no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei e escuta um barulho de festa no arraial, e quando ele desce, ele encontra o povo na farra, pecando, desprezando a Deus, e tinham feito bezerros de ouro. Moisés se ira de tal maneira que ele quebra as tábuas da lei, e ele traz juízo sobre aquele povo.
Só que a nossa ira, mesmo sendo justa e santa contra Deus, ela também pode facilmente nos levar ao terceiro tipo de ira, que é exatamente dessa que o texto de Gênesis fala, que é a ira pecaminosa. Lembrando que a ira é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal percebido. É quando nós percebemos o mal em nossa percepção e permitimos que a indignação nos tome em nossas emoções, pensamentos e atitudes e nos levem tantas vezes a fazer coisas que contrariam a vontade de Deus. É exatamente isso. Caim, ele percebe a rejeição da sua oferta e ele se indigna. Os seus sentimentos são tomados de raiva. E a raiva manifesta em seu coração, se manifesta agora no seu semblante. É exatamente, irmãos, neste momento que Deus o convida a um autoexame. Será, Caim, que a tua ira é justa? Será que a tua indignação é válida? Será que você tem de fato o direito de ser dominado por esta atitude que na maioria das vezes é pecaminosa? É por isso, irmãos, que em todos os momentos no nosso dia a dia, como seria bom que acontecessem coisas, ou somente as coisas que nós planejamos, ou quem sabe não, porque nós planejamos muito mal tantas vezes. Mas como seria maravilhoso que nós não fôssemos contrariados, pudéssemos começar a semana amanhã, tendo a certeza que teríamos uma semana plena, sem qualquer contrariedade com o cônjuge. Eu sei que eles não contrariam, mas vai que. Sem qualquer contrariedade com os filhos, no trabalho, então, tudo fluindo perfeitamente. Mas não, amanhã todos nós seremos surpreendidos. E eu fui surpreendido quando comecei a preparar essa mensagem, que saí da igreja, que parei no estabelecimento, com a primeira circunstância. Eu disse: o Senhor já está preparando o meu coração. É quando a ira vem, então, e nós nos achamos injustiçados, nós achamos que aquilo é incorreto, nós fazemos um juízo de valor e achamos que isso é indevido, e aquilo começa, numa erupção interna, a se derramar. É neste momento que nós precisamos fazer um autoexame em nossos corações, para que a nossa leitura não seja distorcida, e para que esta ira, nascendo em nossos corações, nós possamos parar e não permitir que ela continue crescendo. Sabe por quê? Em segundo lugar, nós percebemos nesse texto que somos advertidos a vencer a ira, enquanto ela não se derrama através de múltiplas atitudes. Neste autoexame, neste momento, Deus então convida a Caim a vencer aquela ira que até o momento tinha se manifesto apenas onde? Nas emoções e no semblante, mas que poderia parar ali. Deus então o confronta, quando no verso diz: olha, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, vamos juntos? Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus então confronta. Enquanto Caim se sentia injustiçado, Deus está dizendo: olha, não, se você tivesse feito o que eu ordenei, se você tivesse adorado devidamente, será que a sua oferta não seria aceita? Será que você estaria passando por isso? Deus diz: não. Primeiro, olhe para os preceitos, Caim, olhe para aquilo que eu estabeleci. Mas o egoísmo, o egocentrismo de Caim fez com que ele acreditasse que ele poderia adorar a Deus da sua maneira, ou que se desse só alguns frutos e não os melhores, Deus aceitaria, porque afinal de contas, o que vale é a intenção do coração. Caim descobriu da pior maneira que não. O que vale é obedecer aos preceitos e orientações do Senhor.
Enquanto ele está ali irado, o Senhor diz: olha, o pecado jaz à porta, Caim. Aqueles primeiros filhos de Adão e Eva estavam descobrindo que após a queda dos seus pais, eles tinham uma natureza pecaminosa e uma inclinação pecaminosa que distorce até a maneira como nós cultuamos a Deus. A nossa inclinação pecaminosa tantas vezes nos leva por caminhos contrários àquilo que Deus quer. E para que nós possamos vencê-la, e neste caso, para que Caim pudesse vencer a inclinação pecaminosa da ira, ele precisava saber que ela estava sempre ali, batendo a porta do seu coração. Sempre, sempre. Especificamente, a ira, que é uma inclinação pecaminosa, sempre estará à porta do nosso coração, pronta a apresentar-se quando nós formos contrariados ou fizermos um juízo de valor de alguma coisa que contraria aquilo que acreditamos ser certo. Mas qual era a atitude para que aquela ira não crescesse e se derramasse em outros pecados? Era estar atento e lembrar das palavras do nosso próprio Senhor, quando disse aos discípulos que pecavam noutra área. Ele diz: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não se lembre só da parte final do verso, meu irmão. Caim precisava estar atento, sóbrio, quando aquilo começasse a se manifestar no coração, a ponto de que ele, com celeridade, fizesse um autoexame e percebesse: a minha ira, ela é santa? Ela está preocupada com a honra de Deus? Ou ela está preocupada com a minha própria honra? Ela está preocupada com os princípios de Deus, ou ela está preocupada com aquilo que eu acho ser o melhor, com aquilo que eu acho que deve ser a maneira como as coisas precisam estar, com o meu desejo de controle? Se a nossa ira está associada ao nosso desejo de controle, então, meu irmão, confesse o seu pecado e abandone-o, porque além de uma natureza pecaminosa, existe um tentador ao nosso derredor. Se você abrir a sua Bíblia por um instante, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, veja a admoestação deste apóstolo acerca do perigo do pecado, de modo mais específico, o pecado de ira que sonda os nossos corações. Pedro nos diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. De modo, irmãos, que quando nós estamos conscientes que ainda temos uma inclinação pecaminosa e que temos um tentador ao nosso derredor, porque a Escritura nos diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos guardando de todo o mal. Mas Ele está ali, procurando uma oportunidade para lançar os seus dardos inflamados. E quando nós os recebemos no coração, e de repente estamos andando, e vem aquele pensamento inesperado: olha o que ele fez com você, de novo. Essa pessoa não muda, e nós começamos a ruminar aquilo. Aquele pensamento, ele vai se transformando em ira e indignação, e quando nós não tratamos, ele já se derrama num semblante decaído, e quando nós não tratamos, ele já se derrama numa atitude hostil. Porque talvez você tenha uma personalidade mais comedida e diga: não, eu não tenho problema com a ira. Mas a ira, ela não se manifesta apenas em palavras efusivas de palavrão ou em gestos obscenos. A ira também se manifesta através do desprezo frio, onde pessoas que não são efusivas, mas por ira no coração, passam a tratar outras com desprezo,
como se aquela pessoa não fosse ninguém ou inferior. Cuidado, meu irmão, isso é ira, é fruto da ira, e desonra a Deus também. Ele está batendo a porta do coração, e o Senhor disse a Caim: olha, a ti compete dominá-lo. Mas como dominar um pecado? Que quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo nos diz no capítulo 7 de Romanos: olha, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Como dominar um pecado que é mais forte do que a nossa própria força humana? Jesus nos deixou muito claro de que para dominar a ira ou qualquer outro pecado, nós precisamos nos lembrar de que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e quem está ligado nele dá muito fruto. Através da vida de Cristo que habita em nós, quando cremos nele pela fé, o confessamos publicamente, recebemos o selo do Espírito Santo que passou a habitar em nós, recebemos nova vida, sendo nova criatura. A partir deste momento, através da vida de Cristo em nós, nós podemos sim, não apenas controlar a ira, não apenas dominá-la e deixá-la ali debaixo do tapete, nós podemos vencê-la na força do poder de Deus, da vida de Cristo que vive em nós, abrirmos mão de modo que o Espírito Santo arranque dos nossos corações a raiva que nos consome e que nos leva a tantas atitudes ruins, pelo poder do Espírito, lembrando que é sim uma atitude nossa, em reconhecermos o nosso pecado, confessarmos como confessamos aqui no culto, e pedirmos ao Espírito Santo para encher os nossos corações. Paulo diz aos Efésios: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Caim deveria resistir, e nós descobrimos que para os crentes de toda a geração, além de resistir, vencermos o pecado da ira, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Este é o caminho, meu irmão. Por isso, sem uma vida de vigilância e sem uma vida de oração, sabe quando você vencerá a ira? Nunca. Você será um iracundo, mais explícito ou mais discreto, mas será um iracundo. De modo que as pessoas, e às vezes os próprios filhos, podem dizer: ixi, está insuportável. Alguém já disse isso de você, meu irmão? Será que essa pessoa está sendo tão injusta assim? Ou será que nós não estamos permitindo que a ira crie raízes e se derrame em todos os nossos relacionamentos? Terceiro e último lugar, irmãos, nós podemos e devemos arrancar a ira pela raiz, porque quando nós somos dominados por esta ira pecaminosa, nós certamente iremos cometer outros pecados que trarão consequências estarrecedoras sobre a nossa vida. A ira é um pecado que, quando não é tratado, se derrama em outras áreas e nos faz pecar em tantas outras questões também. Deus admoesta Caim, ele não ouve, e daí no verso seguinte, no verso 8, nós já começamos a perceber um outro pecado horrendo. Caim se torna maquiavélico. O texto diz que ele vai ao seu irmão e diz: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão. Quando Abel iria imaginar que um irmão, sangue do seu sangue, carne da sua carne, contra quem ele não havia feito absolutamente nada, diferente da mulher que foi abandonada pelo noivo na introdução do sermão, diferente do pai que viu as suas filhas sendo abusada, estuprada, o que Abel tinha feito contra Caim? Nada. Mas Caim não ouve a voz de Deus, ignora as Escrituras, permite que a ira se derrame em seu coração, e agora ele se torna maquiavélico, ele se torna injusto, ele se torna invejoso, porque o que o motiva a ir contra o seu irmão é a inveja, é o fato de Deus ter aceito a oferta do seu irmão e a dele não.
E finalmente, irmãos, ele se torna o primeiro homicida. Às vezes nós olhamos para alguns acontecimentos e fazemos juízo de valor e dizemos: eu jamais faria isso. Nós não sabemos. Nós não sabemos a capacidade da nossa natureza pecaminosa. E a capacidade de um coração que é tomado pela ira e pratica coisas inimagináveis. Por isso, quando nós identificamos a ira no coração, nós precisamos tratar, porque ao não tratá-la, ela vai se desaguando em outros pecados, como maquinação, inveja, injustiça e homicídio. E por fim, dissimulação. Ele mata o seu irmão friamente, esconde o seu irmão, e quando Deus se manifesta a ele, no versículo de número 9, sendo Deus onisciente, ele diz o seguinte: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Observem a atitude dissimulada deste homem. Ele poderia estar ali tomado por remorso, tristeza, e dizer: poxa, o que foi que eu fiz contra o meu irmão? Poderia estar chorando, como o próprio Judas Iscariotes. Mas a ira não tratada no coração de Caim o tornou pior do que o próprio Judas, porque ele mata o seu irmão friamente e passa a andar como se nada tivesse acontecido. E ainda é dissimulado contra Deus. Diz: não sei não, eu não sou tutor dele, não sou guardião. Percebem, irmãos? E agora Deus o confronta e diz: olha, a terra será maldita, ela não produzirá frutos como outrora, pelo seu pecado você irá trabalhar mais arduamente, e você então será expulso, você será errante, você será um peregrino, não terá uma habitação fixa. Caim agora passa a temer pela sua própria vida e acha pesado demais o seu castigo. Quando nós descobrimos lá na frente que o próprio Deus estabelece a pena de morte. De acordo com a lei do Senhor, ele deveria ser morto pelo crime hediondo que cometeu. Mas ele ainda acha pesado demais o que está passando. E diz que qualquer um que me encontrar me matará. Alguns discutem sobre quem são esses qualquer um, ou estes homens. Uma vez que Caim e Abel são filhos de Adão e Eva, contudo, nós não sabemos o intervalo de tempo que se deu entre este pecado e o homicídio e a criação de Adão e Eva. É possível que centenas de anos já tivessem se passado e tantos outros irmãos e filhos já tivessem sido gerados e o autor não descreve. O fato é que o autor na narrativa, no caso Moisés, está demonstrando como este pecado o atingiu. E agora ele passa a ter uma visão corrompida e mesmo diante de um erro tão grotesco, ele se autocomisera. A vida dele se torna um caos, se torna uma desgraça, atingindo a sua família. Nós precisamos, irmãos, tratar a ira no nosso coração, porque é possível que ao olharmos para trás, nós consigamos identificar tantos outros pecados que nós cometemos em consequência de uma ira não tratada. Ferimos o nosso cônjuge, ferimos os nossos filhos, criamos frieza relacional no lar, perdemos amigos preciosos. Mas era a verdade, pastor. Mas a verdade tem que ser dita em amor, buscando a honra de Deus, a restauração do caído, e não para ferir, machucar, derrubar, desmoralizar, como uma busca de justiça própria. Às vezes nós camuflamos com uma falsa piedade os pecados manifestos em nosso coração. Por isso nós precisamos tratá-lo diante do Senhor, para que ele não cresça e nos faça cometer tantos outros erros terríveis. O Senhor Jesus, enquanto viveu nessa terra, por 33 anos, ele também se irou. Mas a semelhança de Moisés, a sua ira sempre foi santa. Ela se manifesta quando aqueles homens estavam fazendo da casa do Senhor um mercado, fazendo com que aqueles peregrinos que vinham de outros lugares comprassem animais ali para sacrificar e tivessem lucros exacerbados. O Senhor se indigna contra a desonra da adoração.
vira as mesas, solta os animais, a ponto de que os discípulos se lembram do que o profeta havia dito: o zelo da tua casa me consome. Mas em tantos outros momentos ele foi perseguido, ele foi caluniado, chamado de Beelzebu, chefe de demônios, e nunca retrucou. Ele foi traído por um homem que andou com ele por 3 anos e meio, e traído com um beijo. E no momento da traição ele pergunta: a que vieste, amigo? Como o cordeiro mudo que vai ao matadouro, ele foi. E foi esse Jesus que lá no Evangelho de Mateus, ele nos fez uma promessa, nosso bendito Cristo. No verso 28 ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio não apenas para nos redimir da maldição eterna e do juízo eterno, mas também para nos redimir do poder do pecado, nos deixando exemplo de piedade, e ao ser assunto aos céus, não nos deixando órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, é mais poderoso do que a ira que nos tenta dia após dia. O Espírito Santo que habita em nós nos dá a capacidade de vencer as inconsistências das pessoas ao nosso redor, os erros cometidos, porque afinal de contas nós cremos que Deus é soberano e está no controle, até dos erros que as pessoas cometem com você. Por isso nós não devemos nos entregar à ira, mas devemos sempre nos lembrar que tudo aquilo que nos desagrada serve de aprendizado e crescimento para que a imagem de Cristo seja formada em nós. De modo que quando estiver difícil controlar a ira, nos lancemos aos pés do Cordeiro de Deus, suplicando a sua graça, e ao mesmo tempo suplicando o seu amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos orar ao Senhor? Talvez você chegou no culto hoje, ou está nos assistindo em casa, com uma ira terrível no coração. Talvez até agora você esteja se justificando: a minha ira é santa, pastor, é santa. Ela pode até ser, mas a maneira como nós a manifestamos, tantas vezes ela não é santa. E nós precisamos da ajuda de Deus. Peça ao Espírito Santo agora, para arrancar este mal do seu coração, porque ninguém sofre mais com isso do que você. Vamos pedir ao Senhor. Maravilhoso Deus, estamos em Tua presença, Teus filhos. Somos gratos pela obra que o Senhor realizou em nós, na cruz do Calvário. Somos gratos, ó Deus, por Tua palavra que nos orienta. Mas, ó Deus, como é difícil vencer a nossa natureza pecaminosa. Como é difícil, Senhor, vencer a ira que nos tenta diariamente. Ajuda-nos, Senhor, a discerni-la devidamente. E quando nos indignarmos, ajuda-nos a fazer uma leitura correta. Uma leitura sincera, se existe legalismo, se existe arrogância, egocentrismo, se existe vaidade na manifestação da ira em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. E ao identificá-la, nós possamos tratá-la imediatamente, lançando-nos aos Teus pés e clamando o Teu poder, que vai muito além das nossas forças. Espírito Santo de Deus, controla as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não negligenciar o nosso canto de oração, porque como venceremos o pecado se não tivermos comunhão contigo? Leva-nos a uma vida devocional constante, diária, intensa, para que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio sejam características manifestas em nós, não por nós mesmos,
mas pelo teu poder que flui em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a imitar a Cristo, o nosso amado Redentor, a seguir o seu exemplo de mansidão, buscando em todo o tempo a tua honra. E quando com ira santa nós confrontarmos alguém que precisa ser confrontado, nós possamos buscar de fato o zelo ao nome do Senhor e aos teus princípios. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. É o que te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.